ver se o professor Carlos Ednei agora eu consigo. Bom, enquanto ele está ingressando na chamada, aí agora acho que vai. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom, Tá me Éder? ouvindo bem? Tô ouvindo. E você? Tá também, tô tranquilo. Da primeira vez não tinha dado certo, mas agora vai. Eu Tá mais vou da só rua? Tá me vendo? iniciar. Não, tá tranquilo. Vocês podem ouvir alguns cachorros latirem aí, mas é pela conjuntura aqui do momento. Bom, antes de mais nada, eu queria só apresentar rapidamente o projeto para quem vai assistir, para quem possa assistir posteriormente, né? Esse projeto foi criado dentro do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da Universidade Federal de Jataí, sob minha coordenação, mas com as ideias que partiram dos alunos, inclusive essa página no Instagram partiu deles, para a gente realizar uma série de discussões, né, possíveis. Lembrando que a gente também não tem a pretensão de esgotar o conhecimento do professor Carlos aqui, porque são 40 minutos só, nós sabemos disso. Não é à toa que a gente pede que os convidados indiquem, né, façam indicações bibliográficas, para que quem se interessar pelo assunto possa saber por onde caminhar a partir de então, né? E eu queria agradecer ao professor Carlos por ter aceitado o convite. Já tem um tempo que a gente tem conversado. Professor, eu vou deixar inclusive para você mesmo se apresentar, mas o nosso papo hoje é sobre arquitetura e ensino de história, um diálogo possível. O professor Carlos Ednei, né, é professor da Universidade Estadual do Mato Grosso. Eu vou passar a palavra para ele, já agradecendo mais uma vez pela disponibilidade. E aí, professor, o senhor pode se apresentar e começar a dar início à sua fala, lembrando a todos que quiserem enviar mensagens, perguntas, pode colocar aqui no chat, que posteriormente eu passo para o professor. E para quem quiser acompanhar, não puder ficar até o final dessa live, nós estamos um canal no YouTube foi aberto exatamente para a gente postar as lives aqui lá, para as pessoas poderem acompanhar. É só digitar lá no YouTube, né? Me conta essa história, e no canal a gente já tem lá 3 lives que foram feitas aqui sobre BNCC, que já se encontram lá, e logo depois também de acontecer aqui, eu vou encaminhar para o YouTube também a live com o professor Carlos. Então, boa noite a todas e todos. Professor, tá, passo a palavra para você. Ok, eu agradeço muito, Éder, pelo convite, né? É uma honra participar e poder falar um pouquinho sobre ensino de história e aquilo que a gente tem pesquisado e tem discutido, e algumas propostas nessa prática. Eu sou professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo, né? Mas também sou professor do programa de mestrado em ensino de História, sou professor da graduação intercultural indígena, sou professor do programa de mestrado intercultural indígena e sou coordenador do curso de artes visuais da universidade, né? Então, a gente Um faz monte de atividades. muitas atividades, né? O tempo todo. Já tenho 32 anos de magistério, né, na educação, da educação básica ao ensino superior, basicamente ensinando história, né? Então, eu gosto muito de falar sobre ensino de história e é uma disciplina, inclusive, que eu trabalho no mestrado de ensino, que é a história do ensino de história, e é justamente por essa experiência, né, que a gente tem em relação ao ensino. Bom, mas o convite, né, foi para que a gente falasse um pouquinho sobre um texto que foi publicado na revista Fronteiras, né, revista de História, e da Universidade de Dourados, né, da Grande Dourados. E esse texto eu gosto muito dele justamente porque uma possibilidade, né, de fazer com que uma linguagem, né, que é a arquitetura, ela possa, então, ser pensada no ensino de história. Então, o que eu vou fazer aqui é essa tentativa de um exercício, né, para a gente pensar um pouquinho sobre isso e depois, obviamente, que a gente conversa sobre essas questões. Eu vou começar com um texto do Manuel de Barros,
que ele escreve no Memórias Inventadas, que ele fala sobre importâncias. E ele fala o seguinte: um fotógrafo artista me disse outra vez: veja que pingo de sol no couro de um lagarto é para nós mais importante do que o sol inteiro no corpo do mar. Falou mais, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balança, nem com barômetros. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Então, a nossa tarefa, né, enquanto professores de história, é justamente sensibilizar o nosso aluno para com o conhecimento da história, né? E aí eu pergunto, como nós, professores de história, né, que fazemos constantes viagens para o pretérito, podemos encantar nossos alunos no presente, né? Como nós podemos produzir uma satisfação em nossos alunos para que eles possam, por meio da história, serem motivados a conhecer, a pensar, a agir sobre o que não conhecem, para que novas atitudes possam ser tomadas sobre o ser e o estar em convívio social, né? Como é a nossa tarefa enquanto professor de história nessa ação, né? Então, numa perspectiva interdisciplinar de ensinar história e na tentativa de produzir um pouco de encantamento nos alunos da educação básica, e quando eu trabalho com formação de professores de história, eu sempre penso nessa possibilidade de encantar os nossos alunos, né, da educação básica, eu pensei então em apresentar uma construção histórica, né, como uma proposta para o ensino de história e também como incentivo à educação patrimonial, porque quando nós trabalhamos com uma construção histórica, nós estamos trabalhando também com a educação patrimonial, né? Então, não há necessidade de pensar uma educação patrimonial separada sem esse exercício do aluno ser sensibilizado, né, para as construções que existem à volta dele, né? A casa da avó dele, a casa dele, né? A, os espaços sociais que ele pertence e etc, né? Então, eu vou analisar aqui uma casa. Ela é uma construção que resiste ao tempo presente, né, e que permite um exercício sobre o ensino de história, né? E tem a arquitetura, então, como fonte inspiradora para a elaboração de uma aula de história, né? Então, ao professor cabe entender um pouco de história e também um pouco da linguagem da arquitetura, né? Então, o que nos motiva a indagar a arquitetura para ensinar história, né, é a percepção de que todas as cidades, todos os lugares, nós temos construções, nós temos monumentos que nos remetem à memória, que nos remetem ao passado, né, e que permite usar como linguagem para a escrita e para o ensino da história. E contribuir como referências para a guarda e o bom uso do patrimônio cultural, né? A arquitetura, a arquitetura materializada, né, no espaço, ela é arte, é técnica, né, e tem natureza social. A presença da arquitetura provoca algum tipo de interferência para os sujeitos que com ela se relacionam, né? E às vezes de forma intensa, às vezes de forma passageira, né? Às vezes até sem esforço, né? E o Walter Benjamin, ele fala que a arquitetura, né, tem uma história longa e que jamais a arquitetura deixou de existir, né? Então, Walter Benjamin mostra essa presença da arquitetura, obviamente, da pré-história até os nossos dias, né, de forma bastante diferente, né? E às vezes bastante efêmera também, principalmente o jeito de morar, né? Se nós pensarmos, por exemplo, nas pessoas que vivem nas ruas, nas grandes cidades, né, em espaços improvisados, né, em barracas, em construções pobres, né, como é que o que isso significa do ponto de vista da história e da organização da própria moradia, né? Lembrando sempre que quando a gente trabalha, né, nesse processo de ensinar, né, eu penso que
quando a gente mostra essa relação do aprender, né, a gente estabelece uma relação social, cultural, né, uma relação de incentivos, né? Bom, então, em busca da tentativa de compreender a relação histórica da arquitetura com as massas em suas diversas temporalidades, impulsiona o ingresso do professor pesquisador em História de uma forma mais contundente no exercício da apropriação do campo do patrimônio cultural e do campo da história da arquitetura, tendo as construções como referências do passado presente, usando-as para atribuir sentidos, significados, encantamentos no tempo presente nas aulas de história, né? As diversas linguagens da arquitetura, elas também podem ser fontes estimulantes que, que possam engajar nossos estudantes na direção do tema estudado e permite explorar a complexidade do passado, abre espaço para o aprendizado efetivo, né? Porque o aluno vai começar a pensar e a manter relações com categorias de análise que ele ainda não conhecia, né, que ele não sabia. Ele vai começar a perceber a história por um outro olhar, por uma outra linguagem, né, com outros exemplos, com outros conceitos, com outras dimensões que a arquitetura ajuda a gente a pensar, né? Então, a proposta do uso da arquitetura para o ensino de conteúdos de história não se limita apenas ao equipamento construído, né, e nem às características dela, mas, sobretudo, às investigações históricas, a construção empírica, assim como pensar sobre as práticas sociais, os valores culturais, as decisões políticas que a arquitetura remete e possibilita ao professor, né? Ensinar história de forma bastante reflexiva, né? Então, esse contato com a arquitetura para além da materialidade da arquitetura, né? Então, a arquitetura histórica no presente é, sem dúvida, uma marca visível, palpável do passado, né? Trazer a arquitetura como fonte para o registro da história e também para o ensino de história é algo que só foi possível, obviamente, depois da Escola dos Análises, né? Depois dessa abertura da nova história, a partir principalmente da segunda metade do século XX, né? Dessa inserção no campo da história cultural, né? É importante a gente sempre pensar o ensino bastante alinhado à estrutura da historiografia, né, da história. Pensar a arquitetura como uma nova linguagem para o ensino da história é contribuir para a formação de gerações que possam pensar, que possam refletir e que possam construir conhecimentos históricos significativos, né, na proposta de olhar o objeto construído, né, analisar a linguagem desse objeto, se relacionar com esse objeto, né, com os aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos, dando ao local analisado um saber explicativo sobre o bem cultural edificado, né? Então, esse contato com a arquitetura, como é que eu posso interpretar, como é que eu posso pensar esse local, né? Quais são os registros, né, que esse vestígio pode me indicar, né? Então, a arquitetura histórica que compõe a cultura material, ela é portadora de informações, de costumes, de técnicas, de ritos, de imaginários, de práticas sociais bastante diversas. As informações presentes na edificação são obtidas dependendo dos questionamentos que se realizam sobre ela, transformando-a em documento, né? Então, aquela edificação, nesse olhar do professor de história, ele passa a ser uma fonte para o ensino de história e para o pesquisador também, ele pode ser uma fonte, né, um documento. E é preciso um recurso, é um precioso recurso didático, né, para a aprendizagem da própria história. E, obviamente, que para isso, né, o professor precisa se debruçar, planejar, estudar, investigar, conhecer primeiro, né? E, obviamente, que ele não vai conhecer. E, na relação que ele estabelece com os alunos vão fazer perguntas para a edificação que, de repente, você não tinha pensado, né? E, nesse sentido, a utilização da arquitetura como vestígio para o ensino de história pode auxiliar o professor e os alunos a colocar em questão o significado das coisas do mundo, né? Estimulando a produção do próprio conhecimento histórico no âmbito escolar, a questão
do processo de colonização, né? Aquilo que é nosso, aquilo que veio de fora, etc. Né? Então, valorizar um bem material, em especial para o ensino de história, é possibilitar que o patrimônio seja entendido como um signo polifônico de diferentes falares, inspirados em diferentes interpretações de mundo, que possibilitam diversas leituras, potencializando os significados relativizadores. Né? É significativo salientar que a temática específica sobre o patrimônio na Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental, e pensando no ensino fundamental, está presente apenas em atividades temáticas do quinto ano, né? Que é o registro da história, linguagens e cultura. Então, por isso que é importante nós alargarmos essa possibilidade, né, de pensar o patrimônio, de pensar a arquitetura histórica, né, de valorizar esse espaço em que o aluno está inserido. Né? Então, trabalhar com arquitetura para o ensino de história rompe a ideia de que a construção do currículo se limita apenas a um enfoque disciplinar. Né? Estudar o passado significa fazer referência às múltiplas experiências dos seres humanos no tempo, que são, antes de tudo, permeadas por um conjunto de conhecimentos e aspectos que não podem ser reduzidos simplesmente a um recorte disciplinar da própria história. Né? Então, o bem cultural pensado e investigado para a propositura de práticas para o ensino de história na educação básica, e que eu vou tratar aqui, é uma edificação que foi construída na era Vargas, em Mato Grosso, né? E é muito importante a gente pensar nessa temporalidade, né? Porque às vezes a gente pensa que a era Vargas, quando a gente fala assim, em Mato Grosso, por exemplo, eu tenho estudado isso, tenho escrito inclusive sobre isso, né? Mato Grosso, e a Era Vargas produziu só obras oficiais, né? E você tem toda uma dinâmica de sociedade, né, que foi edificada num determinado período, né? E aqui eu faço recorte justamente nos anos 30, né, do século XX, né? Então, eu vou dar o exemplo de uma casa que foi construída em uma linguagem bastante singela na cidade de Barra do Bugres, né? No interior do estado de Mato Grosso, né? E eu chamo de arquitetura poaieira, né? Eu sei que a grande maioria não conhece, né, e não sabe o que é a poaia, mas a poaia é um produto que foi extraído do final do século XIX e início do XX, e que é extraído nas matas ciliares de Mato Grosso, também tinha na Bahia, mas as de Mato Grosso tinha uma propriedade medicinal bastante significativa, ainda tem, né? Porque ela ainda é extraída, mas hoje é utilizada principalmente nas universidades para pesquisas, etc. Mas era extraída e vendida como um produto de exportação de Mato Grosso, né, para a indústria farmacêutica inglesa. Né? Então, essa cidade de Barra do Bugres, onde fica o campus que eu trabalho, da Unemat, da Universidade do Estado de Mato Grosso, é uma cidade que começou justamente por conta da extração da poaia, né? E é uma cidade que fica às margens do rio Paraguai, né? Então, é um rio bastante significativo na história brasileira, e uma cidade, inclusive, que recebeu, né, a Coluna Prestes, né? A Coluna Prestes passa por essa cidade, né? Uma cidade que, navegando, né, você pode chegar à cidade de Cáceres, né, que já fica na fronteira com a Bolívia, e que tinha o segundo porto mais importante do estado de Mato Grosso, né? O primeiro era em Corumbá, o segundo em Cáceres e o terceiro porto em Cuiabá, né? Então, é uma cidade que tem a sua singularidade. Então, essa casa, né, que é uma casa poaeira que é uma construção em adobe, né, e que é uma construção que resiste ao tempo, que está lá hoje, presente, né? Então significa que não era uma construção qualquer, uma construção que misturava, inclusive, dois elementos bastante significativos, a, a residência e o comércio, né? Então, era uma casa de um patrão de Poaia. Então, quem era o patrão de Poaia? Era aquele que arrendava as terras, né? Arrendava as terras justamente
para fazer o processo de exploração, né, do trabalho dos poeiros e etc. Então, essa casa ela resiste porque ela justamente foi feita de adobe e era uma casa feita para a elite local da época, né? Porque as casas de pau a pique, né, do início do século XX não resistiram ao tempo, né? Então, nós podemos pensar, né, a casa dentro desse contexto que eu acabei informando aqui para vocês, né? É uma pena que a gente não pode fazer mostrar a casa, né, a imagem da casa, mas é uma casa que tem bastante abertura, né, janelas, né, uma casa de uma arquitetura bastante simples, né, de adobe, de telecapa canal, né. Posteriormente foi colocado ladrilho hidráulico na casa. A casa ela é alinhada à rua, né. A rua é calçamento de pedra, né. Então todas essas características para a gente pensar, né, nessa edificação. Então eu levo os meus alunos frente a essa edificação e que história que essa casa pode nos revelar, né? Qual o passado, né? Nós podemos recuperar, né? Nesse nosso presente, ao olharmos para essa casa, né? Que passado que nós vamos trazer quando nós olhamos para essa casa? Que passado que nos interessa, né? Quando nós olhamos para essa casa e que nós vamos fazer com que os nossos alunos possam pensar e trabalhar a partir desse olhar, né? Então, um pouco desse exercício, né, que eu procuro trabalhar um pouco, né? Bom, e aí, então, como é que eu posso pensar essa casa, né? Eu estou falando desse exemplo, mas isso serve para qualquer edificação, né? Essa é uma edificação que eu fiz um exercício, mas nós podemos fazer o exercício para outras edificações. Eu não vou aqui me prender a esse exercício dessa casa, né, porque ele é um pouco mais de história mais local, mais singular, mais específica, né, de Mato Grosso. Mas nós podemos pensar, né, que a arquitetura histórica é um rastro visível das comunidades políticas, né? É histórica pelo valor histórico expressado nos elementos que compõem e que faz existir. Então a gente tem que sempre lembrar disso, né? Por que essa casa resistiu ao tempo, né? O material empregado para sua construção, a forma, os saberes usados ao processo construtivo, né? Então, o que significava ser um mestre adobeiro no início do século XX e o que significa ser um mestre adobeiro hoje, né? Quem é que procura um mestre adobeiro para construir uma casa, né? As alterações, o aperfeiçoamento das técnicas no movimento de construção, as suas referências, como é o seu entorno, né, nas mais diversas temporalidades, a sua capacidade de rememoração, dentre outras. Quer dizer, uma casa muito próxima ao rio Paraguai. Por que ela foi construída próxima ao rio? E por que hoje as famílias não mais residem próximo ao rio, né? Por que as novas as construções das elites da cidade, elas estão distantes do rio, não estão mais próximas ao rio, né? E por que essa casa ela foi colocada naquele espaço, né? O arquiteto Silvio Colim, ele considera a arquitetura como um produto cultural, né? E muito do que sabemos sobre a sociedade, sobre as civilizações anteriores às nossas, a nossa, aprendemos pela observação e pela análise da arquitetura, né? Sobre os hábitos, o grau de conhecimento técnico, o grau de sensibilidade, a ideologia através do estudo dos edifícios e das ruínas, né? E nesse sentido, como a casa pode auxiliar para a construção do conhecimento histórico, né? E nesse caso aqui, a história do Brasil, né? Como nós podemos construir referências aí as referências para o ensino de história, né? De identificação. Como é que eu chego frente a uma construção histórica e essa construção ela vai me trazer referências de identificação, referências de comparação, referências de contextualização, referências de interpretação, né?
Então, e de análise, né? E também de estímulo, para poder pensar o histórico, tendo como recurso para o ensino a arquitetura. Como é que essa arquitetura ela pode ser pensada? Então, o primeiro exercício que nós indicamos para o trabalho com arquitetura, como instrumento de aprendizagem histórica, é a identificação da edificação, né? Localizar a edificação no tempo presente e reconhecer o seu entorno é condição inicial para a investigação histórica, né? O reconhecimento da edificação, né, ela está resistindo ao tempo presente, né? No caso da arquitetura poaeira, a identificação implica conhecer o local da edificação, a casa, né, que está alinhada à calçada, né, muito próxima à margem direita do Rio Paraguai, né, que tem o seu entorno outras residências que não correspondem à mesma tipologia construtiva, né, que foram feitas, obviamente, posterior a essa casa. Cabe ao professor de história explorar a técnica construtiva, nesse caso dessa casa, o adobe, né? O papel social do mestre adobeiro, que fez a construção, né? E o papel dele nas cidades coloniais e pós-coloniais brasileiras, né? Ao explorar a técnica construtiva, é fundamental a análise do seu desuso em construções atuais, permanecendo apenas presente na arquitetura vernácula e pensar esse conceito também de arquitetura vernácula, discutir esse conceito, né? Deve-se identificar os primeiros proprietários da residência, investigar a funcionalidade primeira da edificação, né? E aqui, nesse caso, a arquitetura nesse espaço comercial e residencial, né, ao mesmo tempo. Conhecer a Poaia e sua importância para a economia brasileira, né, extrativista. A condição para melhor identificação, a contextualização e análise do significado da edificação e sua relação com o contexto de movimento de ocupação do interior brasileiro, né? Essa casa existiu porque houve um processo de movimentação para esse interior, em busca de uma matéria-prima, que era a poaia, né? Que tinha um valor altíssimo no comércio no início do século XX no Brasil, né? E, então, o comércio, a residência de Poaia, remete à identificação do proprietário como patrão de Poaia. E, neste contexto, é importante que o professor estimule o pensamento dos alunos sobre as relações de poder, né? E o contexto da exploração do trabalho durante a Era Vargas, né? Onde existia toda uma legislação que se começava a fazer, né, para o trabalhador urbano, e como é que era pensado esse trabalhador rural, né? Como é que era pensado esse trabalhador subordinado ainda às anotações de uma caderneta específica, né? Comprando nesse comércio do patrão de Poá e devendo todo o seu trabalho, né? Nesse processo de exploração, né? Que em Goiás também as pessoas conheceram muito bem, né? No Brasil inteiro, né? Então, a edificação, por trazer um espaço híbrido de comércio e residência, ela contribui para a interpretação do próprio papel, né, do patrão de Poai, né? Bom, depois nós temos o professor explorando o processo de comparação, né? Para tanto é fundamental a relação da construção e análise, né, com outras do próprio entorno. No caso da arquitetura, pode-se analisar os aspectos estéticos, né, que são visíveis entre as construções vizinhas, olhar para o ritmo da edificação, a repetição dos elementos cheios e vazios, as paredes, as janelas, os elementos projetados, né, os recuados, a presença ou não dos ornamentos nas construções, né? A escala também é um elemento que possibilita essa comparação, né? Então, eu estou trazendo os elementos da arquitetura, né, para pensar nessa proposta do ensino de história e de ampliar um pouco o repertório do aluno, o repertório cultural do aluno, a partir dessas referências da própria arquitetura, né? Os sistemas construtivos, né, que costumam colocar a arquitetura em uma temporalidade muito definida, né? Então, o que se construía, né? Às vezes a gente pensa que o concreto, né, o nosso aluno do presente pensa que o concreto sempre existiu, assim como o mundo digital, né? Então, as crianças digitais, elas imaginam que o mundo sempre foi digital, né? Eu organizei uma sala de memória do município de Mato Grosso
E lá na sala de memória a gente tinha um espaço todo ligado à construção do café. E aí tinha um torrador de café, né? E as crianças chegavam e achavam que era uma pipoqueira, né? Olha, que é uma pipoqueira, e etc. e tal, né? Então, essas referências, elas são muito interessantes, né? Essa questão da temporalidade do objeto, né? Então, ao pensar a arquitetura, né, como linguagem para o ensino de história, é fundamental que o professor insira a construção em sua funcionalidade primeira, tentar entender, né, as funções dessa arquitetura, né, o contexto mais amplo das referências sociais, culturais e econômicas, evidenciando as particularidades vividas pelas pessoas em um determinado tempo, né? Hoje, quem mora, por exemplo, se você morava uma pessoa da elite no início do século XX, quem mora hoje? Com certeza não é uma pessoa da elite, né? Contextualizar a arquitetura na unidade temática em que se estuda também é um caminho metodológico bastante significativo para a compreensão do conteúdo histórico, né? Aqui, no exemplo, a arquitetura poaeira é uma fonte para o estudo da exploração extrativista, para o movimento de expansão da fronteira brasileira, né? E de demais conteúdos que pesam as relações de poder, a exploração de trabalho, os conflitos com povos indígenas, né? Nós temos que lembrar que essa região é uma região que tem uma população indígena bastante significativa, né? Que é o povo Mutina, e o povo Mutina está do outro lado das margens do rio Paraguai e do rio Bugres, né? Porque é Barra do Bugres, justamente porque fica nas margens, né? É um município que tem esses dois rios como principais, né? E tem uma população indígena bastante significativa, e no processo de exploração da Poaia houve um conflito, né, bastante significativo com os índios, né, os índios também utilizados no processo de exploração e também dizimados com esse processo de exploração, com o contato, né, essas pessoas que acabavam chegando, tanto é que foi uma população que foi muito dizimada, e Rondon foi o responsável para que a população não ficasse dizimada completamente, porque ele trouxe outras etnias para viver na terra indígena Mutina, e acabou aumentando a população com isso, né? Mas os índios, o Mutina, foram muito dizimados justamente no processo de exploração e de contato da exploração da Poá, então isso requer uma, uma relação, e o professor de história precisa compreender e entender um pouco esse processo do contexto, né? Porque essa casa estava, quem é que era esse trabalhador, né? Qual a relação que esse trabalhador tinha também com o poaeiro e o patrão de poaia com o indígena, né? A relação do comércio internacional, porque a poaia ela era exportada para a Inglaterra, né? Como ela era vendida, como é essa relação, quais são os benefícios econômicos que ela trouxe, né, para Mato Grosso, né, e no próprio processo de exploração do trabalho, né, como eu disse também, os conflitos indígenas, o surgimento das cidades, né, porque ela não foi responsável só pelo surgimento dessa cidade, né. Então, se você tem um processo de ocupação ali, essa ocupação ela vai fomentar outros processos de ocupação, né, por outros motivos também, porque a população ali ela vai mudando a sua forma de fazer economia, né. No movimento de contextualização, a edificação deve ser localizada como um lugar específico, né, do tempo da extração da poaia, como eu falei, do domínio da força política dos coronéis locais, né, e da exploração do trabalhador brasileiro. O Rio Paraguai é outro elemento bastante significativo, né, para a gente pensar a rota de navegação, o comércio, as batalhas, né, a própria guerra, né, do Brasil com o Paraguai, né, a coluna Prestes, porque a coluna passa por Barra do Bux. E o que é interessante, em Barra do Bux tem um monumento contra a coluna Prestes, né? Então, um processo de valorização, né, do contrário, né? E o que é mais interessante ainda nesse discurso agora
dessas relações de poder que a gente está vendo aí, né, bastante complexas e difíceis de engolir, né? Um jornalista local usou o discurso usou o monumento, né, para fazer um discurso contra o comunismo do presente, né, esse comunismo imaginário, né, usou esse monumento para fazer isso, né? Então, e como é que isso, né? Então, esse texto, né, jornalístico, né, que deve ser utilizado nas aulas de história, né, do professor local e de outros professores, inclusive, para poder fazer uma discussão sobre isso, né? Quer dizer, pega um monumento que já foi feito contra a coluna Prestes, né? E ainda utiliza esse monumento dentro daquilo que realmente foi feito, né? Que era a defesa das elites locais, né? E continua até hoje, né? Fazendo esse mesmo discurso, né? A presença dessas residências no tempo da Poaia e a sua existência na memória coletiva, também é importante a gente destacar, mostra a relação que a comunidade de poaieiros remanescentes, que ainda existe, né, estabelece com o passado, porque eles lembram, né, eles falam, eles discutem. A arquitetura vernácula revela os signos e os símbolos produzidos culturalmente, embora se tenha bastante discussão sobre o que é vernáculo, o que não é vernáculo, né? Hoje a discussão é muito mais do que é colonial e do que é nosso, né, do que foi trazido de fora. O exercício da interpretação é outro exercício que a gente propõe, né, que permite a compreensão de outra temporalidade. A política da interpretação evidencia, a prática da interpretação evidencia os aspectos da inclusão e da exclusão social, né, marcadas pela economia extrativista, voltadas para o comércio internacional. A interpretação revela o significado da edificação e sua relação com um determinado evento ou com determinado marco histórico. A resistência da edificação ao longo do tempo, né, também deve ser considerada para a compreensão da sequência temporal de seu surgimento, de outras formas de ocupação e funcionalidade, embora não seja uma residência tombada, né, ainda ela resiste, ela permanece lá, e aí, porque aí ela não foi tombada também, o que significa ser tombada ou não para uma cidade como Barra do Pires, né? É uma discussão que a gente faz sempre. Bom, em síntese, depois de visitada, né, observada, identificada, comparada, contextualizada, interpretada, o professor, no contato com a edificação histórica, ele deve conduzir o seu trabalho para a análise, né? Estimulando, então, a autonomia do pensamento dos alunos, para que eles possam compreender que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, preservando ou transformando seus hábitos e condutas, né? Entender essas permanências, né? Essas rupturas do passado no próprio presente, né? Para analisar para a análise, né? Eu penso que o professor deve utilizar outras linguagens também, né? Junto com essa de pensar a arquitetura como usar a arquitetura, né, como fonte para o ensino da história, né? A literatura, a produção de memorialistas locais ajuda a entender a edificação, né? A imprensa, os objetos de museus, né? Outras residências, né? Outras construções, a própria igreja, né? Da época, a gente vai perceber que tem a mesma técnica construtiva, né? Então, nessa perspectiva, o ensino de história poderá cumprir uma de suas tarefas, que é permitir a construção de maneiras de olhar o mundo, de perceber o social, de entender a temporalidade, né, de pensar um pouco mais a vida humana. E a arquitetura poaeira, né, patrimônio singular, edificado no centro-oeste brasileiro, né, e aí eu já finalizo, né, ou as casas encostadas, cochichando umas com as outras, a escola da mestra Lili, o Palácio dos Arcos, o velho sobrado colonial de 5 sacadas de ferro forjado, poetizados pela Cora Coralina, servem de inspiração para a produção de aulas de história que fortaleça sujeitos para que defenda valores e que possam conviver com a diversidade, né? Sujeitos esses que, mesmo imersos nesse cyberespaço tecnológico, como propagadores de memes, sejam alertados nas aulas de história
para respeitarem a alteridade, a diferença no convívio com opiniões diferentes na vida social, né? Então, acredito que a arquitetura é uma linguagem bastante significativa, importante, né? E que pode, com certeza, encantar os nossos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, né? Para que nós possamos construir narrativas, né? Porque o professor de história ensina narrativas, né? Narrativas que possa, na verdade, fazer com que esse aluno seja um sujeito melhor, seja um sujeito mais feliz, né? E tenha momentos mais felizes na própria vida. É isso, né? E estou aberto aos questionamentos. Muito obrigado, Carlos. Eu tô aqui. Para mim foi um prazer imenso te ouvir. Eu fiz um monte de anotações para mim Muito bom. enquanto eu estava te ouvindo. Eu peço a quem estiver assistindo, gente, manda aí perguntas, comentários, né? Inicialmente, eu só primeiro agradecer a sua fala e ela me trouxe assim. Eu fiquei pensando numa série de coisas. Eu tinha elaborado uma pergunta, mas você acabou também respondendo ela. Eu me interessei, assim, eu tenho lido algumas coisas, né, da temática, exatamente por conta de, de, de parar para pensar. Minha área de pesquisa é a história da saúde e das doenças, e exatamente para começar a pensar esse patrimônio em relação à saúde, né, e os processos, às vezes, de não patrimonialização desses espaços, dos sanatórios, enfim, de preventórios e de uma série de coisas. E você, assim, hoje você me deu um start para algumas coisas, né? Dessa problematização, como não foi meu objeto, e às vezes, enquanto professor, às vezes a gente tem, enquanto professor de educação básica, né? Às vezes nos falta, né? Eu percebo isso dando um depoimento meu, né? Enquanto professor de educação básica, isso até bem pouco tempo atrás, 1 ano e meio, às vezes a gente não tinha a possibilidade de pegar de construir uma problematização tamanha, né? Porque eu acho que o exemplo bacana que você deu hoje é a possibilidade de pensar uma problematização muito maior do que aquelas das quais eu tinha imaginado. E agora, começando a ler algumas coisas sobre o assunto, para pensar a história da saúde e das doenças, maior ainda que o que eu já tinha feito, né? Então, é realmente tentar fugir. A minha pergunta era em relação a isso, mas eu acho que essa própria fala sua respondeu, né? Que era como não cair no óbvio, de apenas pegar a imagem da casa como um exemplo, né? E trazer ela para cá, olha, era assim. E para sair disso, né? E aí eu acho que acho que você trouxe uma problematização muito maior, inclusive é de pensar a mudança dos usos dos espaços na cidade, né? Como você falou, se era uma casa de elite no início do século XX, e essa casa resiste, então ela é utilizada aqui hoje, né? Onde é que ela se localiza? É no centro, geralmente os centros se tornam marginalizados ao longo do século XX, né? E perde esse espaço, esse lugar da elite. E então você me trouxe assim, algumas possibilidades para pensar, principalmente no meu caso, essa questão em relação à história da saúde e das doenças, assim, me trouxe. E, inclusive, dentro da perspectiva para o ensino de história, porque antes de pensar nas técnicas que eu falo no sentido das práticas culturais de trabalho, de cura, né, em relação às determinadas doenças, pensar a estrutura do prédio, né? Por exemplo, eu sou de uma cidade, que é a cidade de Anápolis, em Goiás, que deteve durante um tempo o maior prédio do estado, que era um prédio de 3 andares, onde funcionava o antigo hospital. Antigo não, funciona até hoje o Hospital Evangélico Goiano. E à medida que você foi problematizando, eu fui pensando nas perguntas em torno desse hospital. Elas dão uma dissertação só com o prédio. Sim, Basta com um prédio, elas dão uma série de problematizações possíveis. sim. Eu fiquei, eu fiquei realmente assim, muito feliz. E aí eu queria ver, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que eu falei, às vezes eu tô tampando aqui. Acho que a Suzana tinha perguntado se a casa
lá era tombada, mas acho que você respondeu, disse que não, né? Bom, Ah, quando a gente trabalha um pouco com história das emoções, né, ela é um pouco sobre história das emoções, a história das emoções tenta trazer outras possibilidades do exercício do ensino de história a partir do sensível, né, utilizando outros órgãos, né, paladar, né, o olfato, Uhum. essas coisas, né. Mas, neste caso, a gente concorda um pouco com o Heráclito, né, quando ele fala que os olhos são testemunhos mais confiáveis do que os ouvidos, né? Justamente pela possibilidade de olhar, né, para a edificação. E você colocou uma questão aí muito importante, né, muito significativa, que às vezes não há necessidade, o professor não tem condições de fazer uma visita em loco à edificação, né? Mas ele pode justamente com imagens, e aí né, precisa de uma leitura e um trabalho mais significativo sobre as imagens, mas ele pode também pensar na imagem, né, e fazer esse trabalho da história, do ensino de história, né, ligado à arquitetura como linguagem para esse ensino, né, que vá superar essa questão da ilustração apenas, né, não Uhum. usar apenas para ilustração. E é muito mais. Hoje eu estou lendo uma dissertação que você banca nessa semana, e, e fala sobre a Faculdade de Direito, a primeira Faculdade de Direito de Cuiabá. E ela não teve uma edificação, né? E todo o espaço onde ela ia ser construída, foi construído outra coisa, outra singularidade. E foi justamente nesse período que eu estudo, que era Vargas. E aí, que eu tenho pesquisado nos últimos tempos, né? E eu fiquei perguntando, né? Por que Cuiabá, né, não teve, nos anos 30, nos anos 40, né, durante o Estado Novo, a edificação de uma faculdade de direito? Porque a ausência de uma construção tão significativa para a elite local, como várias outras capitais do Brasil, né? Algumas já existiam, outras, né, o governo vai fazer, por que o Cuiabá não teve, sendo que Vargas fez várias obras oficiais em Mato Grosso, né? Assim como fez a capital, né, de Goiás, ele fez muitas obras durante o Estado Novo, muitas obras, inclusive a Art Deco, né, Sim. em Cuiabá, né? Então, entender um pouco isso, também essas ausências dessas edificações, né? Não só a É, presença, mas a e própria ausência, né? um comentário que até vai puxar um comentário de um participante aqui, que é inclusive essa ausência ou o descaso, né? Por exemplo, essa mesma cidade, né, que eu nasci, que eu fui criado, que é Anápolis, é uma cidade que ela não tem não tem um apego. Tudo que era histórico foi destruído. E sem dó nem piedade, nem da comunidade, sobrou pouca coisa, né? E é uma cidade com mais de 100 anos, o que sobrou foi pouco. E você percebe, assim, que a população também não se importa, né? E eu acho que a própria análise desse não se importar já traz um significado, né? E aí, aproveitando, acho que deixa eu ver se eu consigo ler, Marda, ela na verdade, eu não consigo ver aqui, gente. O uso da arquitetura no ensino de história está muito pautado nos prédios antigos. Gostaria de te ouvir sobre as possibilidades de trabalhar com a arquitetura moderna e contemporânea. Perfeito. Então, não há necessidade do professor pautar em cima de uma construção antiga, né? É, eu já fiz um trabalho uma vez pensando numa cidade de Mato Grosso, né, a partir de um trabalho de uma aluna, uma cidade de Mato Grosso que tem um conjunto político bastante contemporâneo, né? Então você tem a organização do espaço político da cidade, a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, o fórum, né? E esse espaço organizado a partir de uma outra linguagem arquitetônica, a partir de uma outra técnica. Eu acho que o importante não é necessariamente se eu falei aqui da arquitetura histórica porque eu dei esse exemplo, né? Mas não é só a arquitetura
histórica, digamos, uma arquitetura edificada no século XIX ou nos séculos anteriores, né, ou até a metade do século XX, por exemplo, que geralmente a gente os trabalhos são muito mais direcionados e tal, mas a arquitetura contemporânea, a arquitetura moderna contemporânea, ela também merece, né, e é fundamental que nós possamos fazer essa análise, né, o significado dessas construções, o que elas podem nos revelar, né? E lembrando que uma obra de arquitetura ela gera um todo indivisível de impressões, né? Ela traz, né, ela permite que você possa sonhar, né, possa pensar, possa interpretar, analisar né, a partir de várias referências. E, e colocando aquilo pensando um pouco no que você falou, né, o que aconteceu com Anápolis, né, e a gente tem essas derrubadas aí do patrimônio, né, principalmente nos anos 60 e 70 no Brasil, quando esse discurso, em algumas, isso vai chegando de forma diferente, né? Então você tem, em alguns estados brasileiros, em algumas cidades isso é lá nos anos 30, depois isso vai chegar nos anos 50, em outras nos anos 70. Mato Grosso, o boom foi nos anos 60, 70. Né? Então derrubou-se, né, muitas construções em Cuiabá e a construção de novas edificações, de edificações modernas e etc. Né? Que hoje são tombadas algumas, né? Hoje em São Paulo, por exemplo, você vê edificações dos anos 60 tombadas, né? Tomado. Então, é, são consideradas como os grandes exemplos da arquitetura moderna, etc. Né? Então, o que a gente percebe é que me parece um retrocesso em relação a isso. Né? Então, se derrubou, hoje se pega fogo, né? Se põe fogo em tudo, se destrói tudo, e a população, parece que uma parcela da população, né, por falta de informação, de repente por falta de um ensino de história, né, que também pensasse, né, não que toda edificação ela precisa, né, existir eternamente, não é isso, né, mas entender o significado das coisas, né, entender por que elas existem, né, o que que nós podemos aprender com as edificações, né, tanto as que foram construídas mais recentemente como as do passado, né, e entender por que que elas permanecem, por que que elas são derrubadas, né? Eu acho que a gente tem que entender também um pouco isso, né? E para a gente poder fazer as nossas escolhas, né? As nossas escolhas no presente, né? Eu acho que às vezes nós não somos, a, nós não sabemos fazer as nossas escolhas, né? Nós não temos compreensão é, do contexto para poder fazer as nossas escolhas. E aí, queimar é fácil, né? Destruir é fácil, eliminar o velho é fácil, né? E parece que é simples, né? A gente percebe hoje como é que a população brasileira está lidando com a morte. Parece que morreu, não faz É falta, irrisório. né? Não tem, é uma coisa muito, né? Então, se a vida humana ela está nesse momento sendo pensada dessa forma, imagina a própria edificação, né, o próprio significado, né, da própria moradia, etc. Embora, nesse momento de pandemia, a moradia ela também está sendo repensada, né? Ela está sendo rearranjada também. A gente pode até fazer um estudo sobre isso, né? As Hum. pessoas estão buscando residências, por exemplo, que a residência possa ser um pouco mais completa, né? Ali, porque ele sabe que vai ser um espaço social bastante presente, que ele vai ter que viver nesse espaço social de uma forma mais efetiva, né? Ele não vai necessariamente procurar rua, né? Ele vai ter que ter uma casa que de repente tenha um espaço verde, né? Que tenha um espaço, inclusive, para ele poder ter um pouco mais de lazer, essas coisas todas. A pandemia também ajuda a gente a repensar isso, né? Mas tanto a edificação histórica como a edificação do presente, né? A, uma construção pós-moderna, né, ela é riquíssima em possibilidades de ensino de história, né? Inclusive dos próprios conceitos que ela Ela emerge, né, que ela traz. Né?
É verdade. Bom, infelizmente nossos minutos já estão encerrando. Eu vou ler aqui alguns comentários, né, que foram feitos. A gente Uhum. tem acho que mais 2 minutos, né? O Murilo, que é um colega, que é um amigo, inclusive, que fez o mestrado, vai fazer o doutorado agora em História Urbana, né? Ele comenta, e ele fez o mestrado sobre Anápolis. Ele comenta, Anápolis pensou sempre em criar um ambiente moderno, a arquitetura foi usada como um discurso de progresso, e isso traz muito da elite da cidade. E temos poucos tombamentos na cidade, realmente, muito pouco. Usaram o apagamento da arquitetura como um projeto político, realmente. Anápolis, para se tornar uma cidade industrial, ela teve que apagar o próprio Sim. passado, para criar esse projeto, né, de Manchester Goiana. E aí a gente tinha uma. Aí tem um comentário da Suzana, talvez a melhor compreensão é investigar por que e como algo construído torna-se sem sentido. É verdade. Uhum. Portanto, passível de ser destruído. Eu acho que fica aí uma dica, inclusive, né? Eu acho que eu vou sair com pontos de interrogação. E infelizmente, pessoal, a gente não tem tempo mais, porque senão daqui a pouco o Instagram nos corta. Eu vou agradecer, vou deixar um tempinho para o professor também. Dizer a todo mundo, né, que curtiu, visitar nossa página, nosso site. Lá tem texto, tem podcast, www.mecontaessahistoria.com.br. O link está na descrição aqui do Instagram, certo? Semana que vem a gente tem uma outra live, são 2 por mês. E, Carlos, mais uma vez, cara, muito obrigado. Para mim foi de um aprendizado gigantesco. Você me tirou algumas dúvidas em relação a pensar a arquitetura aí como objeto. E aí, deixo esse espaço para você se despedir do pessoal também. Bom, eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade para a gente conversar e falar, estudar e pensar um pouco, né? E estamos abertos a essas discussões, a análise. Eu acho que é uma linguagem riquíssima, né? Tanto a arquitetura histórica quanto a arquitetura do presente. A arquitetura do presente também é histórica, né? Não podemos negar isso, ela já foi feita, né? Uhum. Então, eu acho que é muito legal a gente discutir e pensar isso. Eu agradeço imensamente, né? Agradeço aí os elogios, né? A presença de todos e fico muito feliz e estou à disposição. Valeu, Carlos. Vou chamá-lo mais vezes. E a Tá, todas e todos que nos ouviram, eu deixo um abraço também. Peço aí, né, que quem quiser depois, pegou a live mais ou menos no começo, ou no meio, ou no fim, até semana que vem eu vou subir ela pro YouTube, pro canal do YouTube do projeto. E aí me conta essa história também, só procurar lá no YouTube, tá bom? Gente, obrigado. Boa noite, então, Carlos. Valeu, gente. boa noite, Até tudo a de bom. próxima. Até a próxima.